carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja em Colossos, a carta aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, graça, na leitura da Tua palavra, no discernimento dela, no entendimento dela, Pai. Obrigado mais uma vez pela liberdade que temos para compartilhar do texto sagrado e nos dá direção, nos dá alegria. Ao mesmo tempo, toca o nosso coração, trazendo desafios para uma vida cristã que seja relevante sobre essa terra, Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, usa esse momento para que o Teu nome continue sendo glorificado entre as nações e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Eu te peço isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: eu quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e de como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Nós vamos parar no verso 12 e no próximo domingo nós continuaremos a partir daí. Queridos, nós fazendo uma pequena menção do que já estudamos no livro ou na carta aos Colossenses, nós entendemos que essa é mais uma carta do apóstolo Paulo que fala a respeito dos falsos ensinamentos, falsos mestres que tentavam de alguma forma desvirtuar o evangelho original, genuíno de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um lutador. Ele fala aqui logo no começo, logo nos primeiros 2 versos, aos Colossenses, ele diz: vocês não imaginam, vocês não têm ideia de como eu luto por vocês, porque andar de acordo com Cristo nos dias de hoje, assim como foi com Paulo na época de Paulo,
é uma força sobrecomum que temos que fazer. Tem que haver uma perseverança muito grande, porque nós estamos nadando contra uma correnteza fortíssima, que alguns chamam de pós-modernismo, mas que também muitos já consideram pós-cristianismo. Vai além do pós-modernismo. E isso tem sido uma luta para todos nós cristãos. Desde as próprias famílias, que começam a permitir que seus conceitos e valores sejam transformados de forma sutil. Nesse mesmo capítulo 2, Paulo está falando das filosofias. Agora no final do texto, ele fala de vãs filosofias, de rudimentos da humanidade, que sutilmente tentam desvirtuar o evangelho do Senhor Jesus. E é isso que temos visto, não é? É isso que tem acontecido dentro da própria casa. Por mais que pastores falem ao redor do mundo, cuidado com o que as mídias têm colocado na mente de vocês. Parece que isso entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas continuam dedicadas completamente às novelas, que são um canal muito forte, são um canal maligno para desvirtuar conceitos e valores do reino de Deus. Vocês sabem disso. Mas existe uma força sobrenatural, e é sobrenatural, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta está na dimensão espiritual. É contra potestades, é contra principados que atuam em canais como esse. Eu não estou falando aqui de um canal A ou canal B. Eu estou falando de mídias. Eu estou falando de rádio, eu estou falando de televisão, eu estou falando de mídias sociais, eu estou falando de tudo aquilo que é comunicação nesse planeta. A comunicação hoje é globalizada. O que acontece na União Soviética, na China, em poucos minutos, você sabe aqui no Brasil. E o que influencia muitas vezes naquela cultura, influencia na nossa também. As pessoas começam a esquecer que Cristo é o centro das suas vidas, ou deve ser o centro das suas vidas, e começam a vivenciar conceitos e valores culturais estranhos ao conceito cristão. E Paulo aqui, ele diz, olha, eu sou um lutador com isso. Nós estudamos a carta aos Filipenses, era a mesma luta. Ele menciona aqui outra cidade, no começo do texto. Observa o que é que ele diz aqui, verso 1 ainda do capítulo 2, eu quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, outra comunidade cristã, outra cidade próxima a Colossos, que sofria das mesmas investidas. Ele escreveu para Colossos, mas disse a Epáfras, não é? Epáfras, você leva essa carta para Colossos, para os irmãos ali naquela igreja, mas estenda essa carta até Laodiceia, porque eu sei que está acontecendo a mesma coisa lá. Os estudiosos dizem que Laodiceia era uma cidade, uma comunidade a aproximadamente 9 a 10 quilômetros de Colossos. Ou seja, rapidamente essa carta chegou lá também. E aqueles irmãos puderam ouvir a mesma coisa de Epáfras, não é? Aquele que caminhava levando e trazendo informações para o apóstolo Paulo e do apóstolo Paulo para as igrejas que estavam próximas a ele. E parece que pelo estudo aqui, Epáfras era um que cuidava também de alguma forma, alimentava doutrinariamente a igreja de Laodiceia. E Paulo diz, vá até eles, estenda essa carta, porque estão sofrendo com homens que trazem tradições e filosofias vãs do rudimento do mundo, ou seja, principalmente ensinos chamados da revelação geral. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O senso comum, ele se coloca acima muitas vezes do que Jesus Cristo diz para nós. A experiência do homem no dia a dia, no senso comum, parece que hoje tem tomado muito mais espaço do que o que a Bíblia diz para nós. E Paulo diz, eu preciso que vocês atentem para o que eu estou afirmando a vocês. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses demonstra a motivação do apóstolo ao escrever aos cristãos. Grande empenho na batalha ele tinha,
principalmente pelos que ele não conhecia pessoalmente. Estão lembrados que a gente falou sobre isso? A cidade, a comunidade cristã de Colosso foi uma comunidade que Paulo alimentou, Paulo doutrinou, mas ele nunca esteve naquela igreja. Da mesma forma, provavelmente Laodiceia. São comunidades que crescem por ouvir do Evangelho, permitem que Cristo transforme a vida deles e se estabelecem nas cidades. Assim começou lá em Antioquia, lá em Atos, estão lembrados? Quando os apóstolos saem de Jerusalém e cristãos também se espalham, e Antioquia foi ali o primeiro lugar onde os cristãos foram conhecidos como discípulos de Jesus, cristãos, não é? Aqueles que seguiam um caminho. Então, a partir dali, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, para aquele tempo, o Evangelho foi espalhado. E Laodiceia e Colossos chegaram a conhecer o Evangelho também dessa forma. O apóstolo Paulo diz: olha, ainda que vocês não me conheçam, ainda que eu não conheça vocês pessoalmente, mas eu fico feliz, porque Epáfras me traz informações sobre vocês, e eu mando informações para que vocês sejam fortalecidos na fé, para que vocês sejam homens e mulheres que se fundamentam no que o Evangelho tem ensinado, e não no que vãs filosofias têm ensinado. Paulo escreveu aos de Colossos para demonstrar o seu cuidado pela igreja de Deus, principalmente aqueles que não tiveram um contato pessoal com ele. O teor da carta também podia ser exposta aos cristãos de Laodiceia pelo mesmo motivo, porque esses também não tinham visto ainda o rosto do apóstolo Paulo, mas criam firmemente que ele era um enviado do Senhor. E ele diz no verso 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Para você entender o que o 3 está dizendo, eu vou ler o final do verso 2, que diz: vocês sejam enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai. Que mistério? Cristo. E aí o verso 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você quer conhecer a respeito de um futuro feliz para a sua vida? Você quer saber resposta para os seus questionamentos mais profundos? Você não precisa buscar isso em filosofia secular, filho. O que Paulo está dizendo é que se você aprofundar o seu conhecimento em Cristo, Ele revela para você. Porque em Cristo está a revelação de todo o mistério oculto, todo. Ele é propiciação de Deus para trazer resposta para os nossos mais profundos conhecimentos. E tem gente hoje aí fazendo curso atrás de curso, sabe, filosofia, sociologia, antropologia, tudo quanto é curso, para entender a sociedade, para entender o que acontece na sociedade. Tem especialistas na violência da sociedade. E Paulo está dizendo aqui: precisamos ter especialistas em Deus, porque se tivermos especialistas em Deus, vocês naturalmente verão que a sociedade é má, porque ela jaz no maligno, porque ela não abriu o seu coração para o evangelho genuíno que traz paz. Ela está fechada para Cristo, por isso ela vive no mundo, ou ela vive no reino das trevas. É por isso que eu e você, Paulo diz, nós fomos transportados, não podemos mais enxergar esse mundo como o nosso mundo. Esse mundo jaz no maligno, e nós fomos transportados dele para o reino do Filho do seu amor, para outro reino, o reino da luz. E precisamos fazer diferença nesse mundo que estamos. Precisamos mostrar que o Evangelho de Jesus, ele pode transformar a minha mente, a sua, trazer alegria e trazer felicidade completa, plena, porque em Cristo está a plenitude do conhecimento. Você não precisa estar se preocupando, pesquisando em todas as fontes possíveis por questionamentos pessoais, existenciais. Quem eu sou, para onde eu vou, qual o motivo de estar aqui. Essas coisas você pode descobrir se você pesquisar Cristo, se você se dedicar a Cristo, se você se aprofundar em Cristo. Ele vai dizer qual é a sua identidade, filho. Ele vai dizer qual é a sua identidade, filha. Sua identidade
é de filho amado querido, de filha amada e querida, em quem ele tem grande prazer. Essa é a sua identidade. Você entende? Você não precisa estar pesquisando desesperadamente, é só aprofundar-se em Cristo. O problema é que, em vez de aprofundar o conhecimento de Cristo, a gente aprofunda o conhecimento em todas as outras áreas humanas, em todas as outras. A gente se dedica ao estudo secular, e eu não estou dizendo, mais uma vez, em nome de Jesus, que você não deve estudar. Eu gosto de estudar. Acabei agora mesmo de fazer mais um curso que eu achei importante para desenvolvimento do ministério. A gente precisa estudar, mas a gente não pode colocar esses estudos acima do conhecimento de Cristo. A gente não pode fazer isso. Entende? Tem gente com 3, 4, 5 formaturas. Conheço gente com 5 formaturas. E o Evangelho está cauterizado na mente. O Evangelho virou um concreto na mente. Cada vez mais crescendo no conhecimento secular e ficando mais afastado do conhecimento de Cristo. Isso não adianta, filho. Você quer crescer? Cresça em Cristo. Estude secularmente, estude sim. Mas, paralelamente, de forma mais acentuada, estude Cristo na sua vida. É isso que é importante. Dê tempo. Enquanto tem gente se dedicando à novela, se dedicando à música, se dedicando a qualquer outra coisa, secularmente falando, tem gente crescendo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu sei que vocês estão firmes na fé. Vocês cresçam. Eu tenho buscado isso para falar para vocês. Eu tenho buscado crescer na intimidade com o Senhor. Façam isso em nome de Jesus. E ele continua dizendo o seguinte, verso 4, ele diz agora: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, o que é que me faz não desvirtuar o verdadeiro Evangelho? O que é que me faz não desvirtuar? É exatamente isso. A profundidade no conhecimento de Cristo faz com que ninguém os engane. Uma ilustração muito comum, nós falamos há pouco tempo sobre ela, é a respeito daqueles homens que trabalham na Casa da Moeda, não é? E eles são especialistas para conhecerem a moeda falsa. E alguém perguntou em algum momento a uma dessas pessoas: como é que você conhece a moeda falsa? Como é que você se especializou para conhecer aquilo que não é verdadeiro? Ele fez exatamente isso. Eu não me preocupo com o que é falso. Eu sou especialista na moeda verdadeira. Eu sei pegar o real e conhecer que ela é uma moeda verdadeira. Quando chegar na minha mão uma falsa, eu identifico imediatamente. Esse é o grande segredo do Evangelho. Esse é o grande segredo do sentido da vida. Esse é o grande segredo para você saber das filosofias que chegam até seu ouvido, se são filosofias que são inspiradas completamente no Evangelho de Cristo ou completamente na sabedoria puramente humana. Quando aquela filosofia chegar no seu ouvido, é isso que diz Paulo, você vai saber discernir se ela é boa ou se ela não é boa. Entende? Aprofunde-se na verdadeira, que quando a falsa chegar, você vai identificar. Não se preocupe, simplesmente conheça mais de Cristo. Ao invés de você ser uma espécie... Olha, tem gente que se você fizer um concurso, se você fizer um concurso sobre personagens das novelas, tem gente dentro da igreja que ganha. Não tem? Sabe tudo dos personagens. Conhece a história de cada um deles. Sabe com quem eles se casaram, quando se separaram, sabe o ano daquela novela, sabe tudo. Mas se você fizer uma brincadeira aqui, um momento gostoso, para saber o conhecimento bíblico, como é que fica a vida dessas pessoas? Será que elas vão ter a mesma sabedoria, vai estar na ponta da língua, da mesma forma, os personagens, os heróis da fé? Será que eles vão saber? Eles vão entender a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jó,
Será que eles vão conhecer essas histórias? Assim como conhecem as histórias dos personagens das novelas? Isso é um questionamento profundo, filhos. Essa é a realidade da igreja. Nós somos um grupo social. A igreja é um grupo social separado. Por isso que somos chamados de santos, né? Santos, aqueles que são separados. Mas os conceitos seculares estão cada dia mais dentro da igreja. Cada dia os conceitos cristãos que devem estar na igreja estão sendo esquecidos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Na igreja de Filipenses, na igreja de Colossos, na igreja de Laodiceia, na primeira igreja batista do Engenho do Meio, isso não pode acontecer, que Paulo está dizendo. Cresçam no conhecimento de Cristo, cresçam no entendimento de quem é Cristo, busquem tempo para isso, dediquem tempo para isso, filhos. Como eu fico sem entender quando eu converso com algumas pessoas e digo, por exemplo, olha, nós vamos agora intensificar a questão do evangelismo na igreja. Os grupos pequenos serão grupos para levar Cristo à vida das pessoas. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. A igreja vai cada dia mais levar Cristo. Os ministérios precisam pensar em levar Cristo. Tudo que nós fazemos precisa levar Cristo. E aí eu vejo pessoas dizendo, pastor, não tenho condições. Eu não sou evangelista. Não me sinto preparado. E vai se sentir preparado quando? Vai se sentir preparado quando? Se não dedica tempo ao conhecimento. Vai estar pronto para falar de Cristo quando? Se a Bíblia não é prioridade. Vai estar preparado para falar de Cristo quando? Se você pega o seu texto para estudar na escola bíblica e você vai fazer o estudo agora pela manhã, antes de vir para a igreja. Você vai estar preparado para falar quando? Se os seus filhos filhos pequenos, vêm fazer perguntas básicas sobre a Bíblia e você não sabe o que responder. Vai estar preparado quando? Quando você chega para cantar uma canção aqui e essa canção toca profundamente o coração de alguém e essa pessoa chegar para você e dizer, fala um pouquinho mais sobre essa canção que você cantou. O que é pedra espiritual? E você não sabe o que é. Você vai estar preparado quando? Para falar de Jesus. Vocês entendem, filhos? Entendem qual é a ação necessária que Paulo, como grande ministro do Evangelho aos gentios, mas que fala também aos judeus, fala àqueles que se tornaram cristãos sem conhecer a lei, mas fala também àqueles que conhecem a lei. Ele está desafiando a mim e a você a fazermos diferença onde estamos. Esse evangelho que alcançou a mim e a você, que transformou nossa vida, que salvou nosso casamento, que transformou a vida do nosso filho, da nossa filha, aquele que respondeu os nossos mais profundos questionamentos pessoais, aquele que nos tirou do mundo das trevas e nos levou para o reino do amor de Deus, o reino da luz. Esse evangelho não pode ficar debaixo do alqueire, não pode ficar debaixo do cesto. Ele é luz para iluminar todos que estão próximo dele. Isso é o evangelho que Paulo proclama. Esse é o evangelho que a igreja batista do Engenho do Meio precisa proclamar. Esse é o evangelho que as famílias precisam viver. Esse é o evangelho que precisa alcançar novas pessoas. Aonde você estiver, aonde eu estiver. Vocês entendem? É por isso que num funeral, num culto de gratidão, pode ser de um irmão, pode ser de um não crente, eu não posso deixar de falar o que o evangelho ministra para nós. Posso estar onde for, porque ali talvez seja a última oportunidade que eu tenho para falar do evangelho com algumas pessoas. Da mesma forma, Deus tem chamado a mim e a você, para onde quer que nós estejamos, nós sejamos luz, nós sejamos oportunidade de transformação, somos agentes de transformação.
Não podemos ficar com as igrejas, a igreja ou as igrejas de portas abertas, esperando o homem e a mulher sedenta entrarem. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não ficarão de pé diante da imposição, diante do avanço, diante da marcha da igreja do Senhor. É isso que o Evangelho está dizendo. A igreja vai, eclesia é aqueles que se reúnem para fora, não é para dentro. Aqui dentro é a celebração, filhos. Aqui dentro é o momento do congraçamento. Aqui dentro é o momento da grande festa dos santos que se reúnem. Quando tem um aqui que não ouviu a Cristo, ele ouve, é impactado e entrega o coração, aleluia. Mas essa é a parte ínfima daqueles que precisam do Evangelho. Aqueles que realmente precisam estão lá fora morrendo. É por isso que não podemos abrir mão. Essa igreja foi convocada para alcançar aqueles que estão perdidos. E não é só, como eu não gosto muito dessa forma de expressão, porque isso parece que reduz um pouco, reduz muito, na verdade, a importância de um ser humano. Quando a gente diz assim, nós precisamos ganhar almas para Cristo. Fica meio esquisito esse negócio, não gosto. Porque o homem, ele é composto de pelo menos 3 dimensões. Pelo menos 3. Intelecto, psique, alma, mas ele é composto de espírito e ele é composto de corpo. Ele é uma pessoa. Ele é íntegro. Quando a gente ganha, tem que ganhar a pessoa toda. Não adianta só falar, como diz lá em Tiago, não adianta só falar, olha, vá, coma, se vista, se deleite, que o Senhor te abençoe, se eu não faço alguma coisa para mudar aquela realidade. Primeiro, alimente, primeiro cuide do corpo e fale do Evangelho, porque esse Evangelho vai ter autoridade. Entendem? Então, quando a gente for buscar, quando a gente for pescar, tem que pescar o homem, a mulher inteira. É o que a gente fala da integralidade do ser humano. Ele é todo. Quando você cuida de uma criança no Muda Mundo, é por isso que eu desafio você, você precisa conhecer cada uma das crianças, cada uma delas, porque não é somente a alma da criança, é a criança toda que está sendo cuidada aqui. Entende? Quando você conhece a família, o pai e a mãe, você não está conhecendo a alma simplesmente deles, não é somente as emoções deles, você está conhecendo a pessoa da mãe, a pessoa do pai. É ela que Cristo quer alcançar. Cristo, quando cura um cego, um aleijado, ele cura a alma, ele cura o espírito e ele cura o físico. Esse é o papel da igreja do Senhor. Esse é o papel. E eu quero desafiar você a assumir a sua responsabilidade, a fazer o que Cristo tem colocado no coração de cada um de nós. Eu sei disso. Ele já colocou isso no seu coração. Mas tem um medo, tem um medinho dentro, né? Tem uma coisa de, eu sou incapaz de fazer isso. E é exatamente aí onde entra o inimigo das nossas almas. Entende por que ele tem o nome de inimigo das nossas almas também? É um dos nomes que Satanás é conhecido. Porque ele mexe nas nossas emoções. Ele faz com que apareça um medo na sua mente de que você é incapaz. Quando Jesus transforma, acontece como ele fez com a samaritana. O que foi que aconteceu com a samaritana? Nunca tinha ouvido, nunca tinha estado com Jesus, mas quando ele disse, eu preciso de um pouco de água, você me dá? E começou aquela conversa. No final, vocês lembram o que aconteceu? Quando ele desnudou aquela mulher, dizendo quem ela era, qual era a realidade da vida dela, diz que ela disse, eis que és um profeta. E ela não ficou ali, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela teve uma experiência pessoal com ele, diz que a partir dali, ela volta para a cidade, dizendo, eu encontrei o profeta, eu encontrei o Messias, ele conhece a minha vida toda, vocês precisam conhecer. Essa mulher nunca passou por um grupo de discipulado, essa mulher nunca passou pela escola bíblica dominical,
Essa mulher nunca disse que precisava de mais tempo para falar de Jesus. Essa mulher simplesmente teve uma experiência pessoal com ele, e a partir daí foi e falou. E daí, provavelmente, muitas pessoas foram transformadas também. Vocês entendem, filhos? Cada palavra nossa, cada oração, cada aperto de mão, cada abraço, cada canção, cada visita, tem que ser intencionalmente para expandir o reino dos céus. Intencionalmente. Essa é a nossa razão de viver. Essa é a nossa razão de viver. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê entendimento para tudo isso. Que Ele nos faça sair dos bancos vibrando com a esperança que já tomou o nosso coração, e que aonde quer que nós coloquemos as plantas dos nossos pés, pessoas possam ver Cristo em nós e abrir o coração para que Cristo também seja com elas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por esse tempo, e agradeço ao Senhor pelos desafios que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Eu sei que isso não tem incomodado só o meu coração. Elias falhou tanto quando ele disse: Senhor, só sobrei eu. E o Senhor diz: não, Elias, tem muitos outros sobre a face da terra que não abrem mão de adorar o meu nome, de celebrar o meu nome, de proclamar o meu nome. Você é só mais um. Eu sei que não é somente a primeira igreja batista do Engenho do Meio que tem permitido que o coração arda e que essa chama a cada dia aumente para que pessoas conheçam o Senhor. Eu sei que tem muitas igrejas, filhas do teu coração, Pai, que estão nesse momento trazendo a mesma palavra, concordando uns com os outros, porque assim é o Espírito do Senhor. O Senhor traz ajuntamento, concordância, libertação e salvação. Senhor, que aonde quer que a igreja do Senhor esteja sobre a face da terra, nesse momento, nós tenhamos paz no coração, de que somos uma só mente e um só coração, para proclamar o teu amor e para trazer vidas íntegras na tua presença. Usa cada um de nós, Pai, nos encoraja, nos faz sair do nosso lugar de conforto e nos torna homens e mulheres agentes de transformação, guiados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Logo mais à noite vamos continuar falando do amor de Deus. Eu quero te convidar agora para que você possa ir à nossa classe de escola bíblica dominical, você poder estudar e se aprofundar no conhecimento do Senhor. Nós estamos aprofundando o conhecimento de Cristo no livro aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e que cada facilitador seja usado mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus. E logo após o culto haverá o ensaio do coro. Nossa irmã Cris está avisando ao coro, teremos ensaio logo após. Fiquem atentos para o sinal de que a escola está terminando. Quando nós tocamos, damos o sinal, nós temos 5 minutos para encerrar as nossas lições, tá bom? Facilitadores, atentem para isso, para que não atrase o ensaio do coro, tá bom? E logo mais às 18 horas, que o Senhor receba mais um culto que nós vamos prestar a Ele, em nome de Jesus. Você que nos assistiu, que prestou culto também pelas mídias sociais, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que você também a cada dia tome posse da sua responsabilidade de transmitir o Evangelho do Senhor.
E logo mais à noite queremos estar com você mais uma vez. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pais, filhos. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano